O testemunho que eu vou falar hoje, eu estava ali pedindo assim para Deus, eu quero falar antes do pastor ministrar. Quero falar antes. Por quê? O ano passado, eu e o Carlos fomos para uma conferência de casais ali em Cuiabá. E quando a gente voltou, só o sangue de Jesus. Nós passamos uma tribulação. Carlos ficou uns dias que parece que ia morrer. Carlos melhorou, foi eu. Gente, eu fiquei da segunda, terça, uma dor de cabeça, que eu ia trabalhar só pela misericórdia. Quando foi à noite, cessou a dor de cabeça, que o Carlos, quando eu falo assim, minha cabeça está doendo, ele vai lá e ora na minha cabeça. Comecei com uma coceira no corpo, uma coceira, aquele nervoso, aquele estresse de coceira, e eu ficava, e o Carlos, mas gente, o que está acontecendo? Eu falava assim, Carlos, eu acho que é porque a gente foi para o encontro de casais. Porque assim, a gente sabe que tudo que a gente vai fazer, que envolve o reino de Deus, é uma luta espiritual muito grande. E aquele dia, na quinta-feira, o Carlos falou assim, a gente vai para a igreja. Eu falei assim, cara, eu não aguento, vai você, porque eu não aguento de coceira. E a gente veio, irmãos, sem mentira nenhuma, eu não ficava de pé para louvar, de tanta coceira que eu estava. Era na cabeça, era no ouvido, era em tudo. E aí, sarna? Aí, o pastor, né, nas quinta-feiras, como todos os irmãos sabem, tem a unção do óleo. E gente, eu tenho uma coisa comigo desde quando eu me converti, sabe? Não é questão assim, você então não acredita no que Deus faz, você acredita no óleo? Não. Né? Eu acredito assim, na fé que a gente tem e naquilo que Deus deixou para ungir as pessoas, que a gente sabe que é bíblico. E aquele dia eu peguei ali quietinha no meu canto, eu não queria nem louvar. Eu falei, Senhor, o sangue de Jesus, eu não nasci com essa coceira. Isso não é meu. Está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito. E quando eu entrar nessa fila, o pastor vai me ungir, eu vou passar esse óleo no meu corpo e eu vou sair daqui curada, em nome de Jesus. E não falei nada para o Carlos. Entrei na fila, o pastor ungiu, peguei aquele óleo, passei na mão, passei por tudo. Quando foi na sexta-feira à noite, o Carlos falou assim para mim, amor, você não está mais com coceira? Falei, não, eu vou te contar o que aconteceu. Um milagre instantâneo. Lá dentro da igreja, eu falei assim com Deus, e eu falei assim, se o Senhor me curar dessa coceira, eu vou lá na frente dar um testemunho. Para que muitas pessoas vejam o milagre que o Senhor pode fazer. Porque muitas vezes a gente fica pedindo oração por irmão, pede oração para o pastor, pede oração para a pastora. Não que a gente não possa pedir, né, pastor? Mas nós também temos autoridade no nome de Jesus para orarmos sobre as nossas vidas, impor as mãos e decretar que nós somos curados pelo sangue de Jesus. Aí o Carlos olhou para mim, deu risada e falou assim, então eu vou te contar. Quando você entrou na fila, eu também pedi para Deus te curar dessa coceira, porque isso não é seu. Isso, você não nasceu com isso. E ele começou a falar, eu falei assim, glória a Deus, porque é uma resposta de Deus. Então, meus irmãos, seja o que você tenha. Se fosse uma enfermidade, algum problema, a hora que você passar aqui com o pastor te ungir, creia na cura, na libertação, seja o que for. Hoje eu já fiz meu pedido ali de novo, e eu creio, e daqui um dia eu vou vir contar de novo, porque eu creio no milagre, tá? Amém. Deus seja louvado. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, tenha fé, irmão. Tenha fé. Amém, queridos? Eu estou vendo esses homens que só mandam a mulher contar o testemunho, né? Os caras não vêm, né? Mas é benção. Olha só. Tem alguém entre vós doente? Chame os pastores, os presbíteros. Unge-os com óleo. A oração da fé salvará o doente. Não é o óleo, é a fé.
E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha que benção. Tem gente que não crê. Ninguém é obrigado a crer. Mas acredite, quem crê faz a diferença. Recebe, vive a diferença. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmo, capítulo de número 61. É um salmo curto, mas poderoso para abençoar a nossa vida, a palavra de Deus nesta noite. Salmo capítulo de número 61. Davi confia em Deus como seu refúgio, orando a Deus, pedindo uma palavra ao Senhor. E o Espírito me direcionou para este salmo. Vamos falar sobre ele um pouco, e depois nós vamos ungir você com óleo, e vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Está escrito assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, e atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome, prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Glorificamos o teu nome. Fala conosco através dessa palavra, e que assim como o Senhor tem operado na vida de muitas pessoas, opera na nossa também, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Queridos, Davi foi um homem que sempre confiou em Deus, sempre, mesmo pisando na bola algumas vezes e sendo repreendido por Deus por conta disso, mesmo sofrendo consequências dos seus erros, ele não deixa de confiar e não deixou de confiar em Deus. Quando Davi, ele comete aquele pecado que todo mundo, ou pelo menos a maioria sabe, os que entendem um pouco de Bíblia, leram um pouco da Bíblia, com a Batseba. Naquele episódio, Davi perde um filho. Mesmo depois de um período longo de arrependimento, Deus não o poupa da consequência do seu erro. Diga assim comigo: pecados são perdoados, mas consequências teremos que enfrentá-las. E mesmo sofrendo a consequência, que foi a perca de um filho, e que a espada jamais se apartaria da sua casa,
a bagunça que virou a casa de Davi depois do seu erro, mesmo assim, ele continuava confiando em Deus. E Davi, além de continuar confiando em Deus, ele vai escrevendo a sua história, ele vai narrando as suas experiências, né? A irmã Rose acabou de contar uma experiência que ela teve com Deus. Davi ia escrevendo. E nesse salmo, ele vai contar desse momento dele de confiança em Deus. E Davi, irmãos, preste atenção, Davi experimentou todo tipo de ódio, de ciúmes, de aflições, de adversidades. A vida de Davi, desde sua juventude, não era fácil não. Era uma vida enfrentando leão, enfrentando urso, enfrentando o gigante, enfrentando o ciúme de um rei que queria matá-lo. Quando o rei Davi criou muitos inimigos, e todos eles queriam a cabeça de Davi. Então Davi foi um homem que enfrentou muitas lutas, mas sempre quando ele precisava, irmãos, sempre quando ele precisava, ele tinha Deus que confiava. Às vezes, o nosso erro é saber que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, mas não confiamos como deveríamos nele. Sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, mas precisamos aprender com Davi e nos seus escritos como confiar em Deus, como confiar em Deus em qualquer situação. E acredite, irmãos, pelo cenário que nós vivemos hoje e pelo cenário que muitos estão vislumbrando, nós vamos precisar confiar em Deus, hein? Ai daquele que não confia em Deus. Mas Davi, ele confia em Deus, e quanto mais difícil está a luta, mais eu preciso confiar e descansar em Deus. Repita comigo: quanto mais difícil a luta, quanto mais difícil a situação, mais eu preciso confiar e descansar em Deus. Que você consiga fazer isso, amém? Que você consiga fazer isso. Quanto mais difícil está a batalha, irmãos, mais você precisa confiar em Deus. E Davi aqui nesse salmo vai mostrar alguns motivos do porquê ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus, versículo 2, porque ele conhecia a rocha que era mais alta do que ele. A rocha aqui é Deus. É Deus. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 32, do verso 1 ao verso 4.
Deuteronômio capítulo 32, do verso 1 ao verso 4. Olha o que está escrito, do verso 1. Isso. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto é o nosso Deus. Então Davi está dizendo assim: olha, ouve a minha oração, meu Senhor, ouve meu clamor. Desde o fim da terra eu clamarei a Ti, não importa aonde eu esteja, eu vou clamar a Ti. E presta atenção, meu Deus, quando o meu coração estiver desmaiado, quando o meu coração estiver sobrecarregado, quando o meu coração estiver cheio de aflições, cheio de preocupações, de medos, traumas, quando a minha alma estiver cansada, sobrecarregada, presta atenção, me leva para a rocha que é mais alta do que eu. É em Deus que nós temos que focar. É em Deus. É a rocha que é mais alta do que eu. É essa rocha, o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? Preste atenção, escreve aí, você que está com o caderninho na mão aí, ó. Independentemente de quão grande seja a altura que nossos problemas pareçam estar, a rocha ainda é mais alta. Independente das circunstâncias, a altura que ela estiver, eu vou buscar a Deus, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas, meu irmão. Por isso que Davi fala: me leva, quando o meu coração estiver abatido, quando o meu coração estiver sobrecarregado, desmaiado, me leva para perto de Deus, porque acima das minhas aflições está o meu Deus Todo-Poderoso. Agora, a outra menção que nós temos, a rocha, quem é? Quem é? Cristo Jesus. Presta atenção nesses detalhes, irmãos. A outra menção que nós temos, a rocha, é Cristo Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios: Cristo é a rocha, e dessa rocha saía a água, a qual matou a sede de muitos no deserto. Davi conhecia como rocha Deus. Deus fez de Cristo a nossa rocha. Quem pode dar uma glória a Deus? Davi quer ser levado
para a rocha que está acima de todas as coisas, porque ele sabe que é lá que ele vai encontrar paz no seu coração, alívio, descanso das suas mazelas, das suas tribulações, das suas aflições, do seu cansaço. E Jesus, que é a rocha, vai dizer a mesma coisa para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E essa rocha que é Jesus, a Bíblia diz que Deus o elevou acima de todas as coisas. Quem está entendendo? Não tem como você caminhar sem se apegar a Jesus, irmãos, porque senão a aflição vai te esmagar, vai te paralisar. Então preste atenção nisso. Deus era a rocha e é a rocha em Cristo Jesus. E outra coisa que Davi fala também nesse salmo é que Deus era o refúgio dele. O refúgio dele. Deus tem que ser o nosso refúgio também. Esse lugar de segurança, de proteção, esse lugar de esconderijo, que a gente só encontra em Deus, é um esconderijo aonde as forças malignas não conseguem nos enxergar. Tem até uma canção que a gente canta, eu acho que é do Rodolfo Abrantes, né? Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o teu nome é maravilhoso. Debaixo de tuas asas. Tem um livro de John Bevere chamado Debaixo de suas asas. Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro para ler, vai ser bom, vai te edificar muito. Debaixo de tuas asas. É aquele lugar onde você vai sentir aquela proteção tremenda da parte de Deus. Então Davi sabe que quando o seu coração não está bem, a sua alma não está bem, os seus pensamentos estão fora de um alinhamento com Deus, ele precisa estar neste lugar seguro. Mas o nosso problema é que muitas vezes, ao invés de a gente procurar Deus, a gente vai tentar achar subterfúgios. A gente vai tentar buscar ajuda limitada. E aqui nós estamos falando de uma ajuda, de um abrigo, de uma proteção ilimitada, que é o nosso Deus. E por último, tem mais lições, mas por causa do tempo, quero deixar essa por último aqui com você. Por que que Davi, ele nos mostra isso nesse salmo? Está no versículo de número 5. Pois tu ouvistes os meus votos. A Rose fez um voto: Senhor, se o Senhor me curar, eu prometo que vou contar Foi um voto. E acredite, Deus respeita quando a gente faz um voto. Só que a Bíblia vai dizer que nós temos que tomar cuidado com os votos, porque se for para fazer e não cumprir, é melhor que não.
Mas Davi, aqui nesse salmo, está nos dizendo algo interessante: que votos Deus não só vê, como também escuta, porque o poder está na palavra. A Bíblia diz que a língua tem poder de vida e de... A gente tem poder com a língua para abençoar, mas também para amaldiçoar, meu irmão. Agora é um voto que Davi diz que Deus ouviu, porque o voto de Davi está transformado em canções. Olha o que ele diz aí no verso 8: assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então o voto de Davi, Deus ouvia. Imagine Davi ministrando, cantando, adorando, e Deus chamando os seus anjos, o filho, e falando assim: olha aí, ó, Davi está pagando os seus votos, olha que bênção, olha que maravilha. E por que nós precisamos nos atentar para isso, irmãos? Porque o brasileiro tem uma dificuldade de não cumprir o que fala. É ou não é? Em todo lugar do mundo tem, mas o brasileiro, misericórdia, Senhor. A gente tem assim uma facilidade de dizer que vai chegar às 8 e chega às 8:30. A gente tem uma facilidade para dizer que vai, mas não vai. Não é verdade? Por isso que Davi, ele chama a atenção para isso. O Senhor ouviu o meu voto, eu falei que ia fazer e fiz. O voto é uma promessa muito séria que alguém faz a Deus. Pode fazer algo, dar alguma coisa, fazer algum tipo de serviço, ou um voto até mesmo de evitar alguma coisa. Paulo, por exemplo, fez um voto a Deus de que determinado período lá ele ia raspar a cabeça. Tem um personagem da Bíblia chamado Jefté. Depois vocês pesquisem lá, estudem sobre o voto de Jefté. Por quê? Porque Jefté fez um voto que ele não se arrependeu de ter feito, mas doeu muito no coração nele de ter feito, porque envolvia a filha. Depois vocês leiam aí, procurem lá, ó, voto de Jefté. Então diga para quem está do seu lado assim, ó: o voto é legal, é importante, mas tenha sabedoria na hora de fazer. Mas é algo que funciona. Tem gente que faz voto financeiro. Senhor, se o Senhor abrir uma porta, eu vou ser fiel ao Senhor, vou dar uma oferta para a obra missionária. Tem gente que faz voto assim. Então, cuidado, só não faça voto maluco, você não vai dar conta de cumprir depois. Amém? Então preste atenção. Davi, a confiança que ele tinha em Deus envolvia estes 3 pontos aqui apenas. Tem mais, mas hoje para nós é só esses 3. É estar no lugar mais alto do que minhas aflições, que é em Deus.
quando o coração estiver desgastado, é correr para o refúgio, estar no lugar mais alto do que minhas aflições, se esconder neste lugar mais alto das minhas aflições, e os votos que vão me ajudar nesse processo. Talvez, irmão, seja isso que esteja faltando para nós sermos mais abençoados por Deus. Fazer um voto com Deus, ou pedir perdão por aqueles que nós já fizemos e não cumprimos. Já fizemos e não cumprimos. Mas a soma de tudo aqui é: continue confiando em Deus. Nada mais além de Deus e da sua palavra vai ajudar a gente, irmãos. Qualquer outra ajuda é paliativa, é momentânea. Mas a ajuda de Deus, ela vai refletir na eternidade. Ela vai refletir na eternidade. Porque foi essas buscas de Davi, essa intensificação de Davi em se esconder em Deus, não perder isso, é que eu tenho convicção de que nós vamos encontrá-lo lá no céu também. Que isso seja uma realidade para nós em nome de Jesus. Amém? Em Ti eu confio, Senhor, para todo o sempre. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Diga para quem está do seu lado: olha, confie em Deus, irmão. Acredite na palavra de Deus. Deus está acima, Ele é a nossa rocha, e está acima das minhas aflições. Então é para lá que eu quero ir, para ser curado, para ser restaurado, para ser transformado, em nome de Jesus. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção, eu vou ficar aqui na frente, nós vamos ungir você com óleo, e depois vamos orar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém?